Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma viagem pela geografia da Terra do Sol Nascente. Vamos conhecer o Japão? Yokoso! O Japão é um país localizado no leste da Ásia que é formado por um arquipélago. Ou seja, o Japão é um conjunto de ilhas que tem mais de 3.000 ilhas. Entre elas, destacamos as quatro principais, que são as maiores: Honshu, Hokkaido, Shikoku e Kyushu. Essas ilhas têm origem vulcânica, já que o Japão está localizado na área do Círculo do Fogo do Pacífico. O Círculo do Fogo do Pacífico é uma área em torno do Oceano Pacífico que corta a costa oeste do continente americano, a costa leste da Ásia e a Oceania. Essa área tem uma atividade sísmica intensa, já que lá nós encontramos um encontro de várias placas tectônicas. Por isso, uma atividade sísmica tão intensa naquele país. O Japão tem muitos terremotos, maremotos, tsunamis e vulcões ativos. O Japão é um país pequeno com uma população muito grande. O território japonês equivale ao território dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E nesse território se concentra aproximadamente 130 milhões de pessoas. A gente ainda tem uma outra característica. Essa população é mal distribuída, já que ela fica concentrada principalmente nas áreas das planícies litorâneas, já que o Japão tem 80% do seu território de planaltos e planícies. Como o Japão surgiu da formação de ilhas vulcânicas, o seu terreno é um terreno vulcânico. Sendo assim, é um terreno extremamente pobre em matéria-prima. O Japão ele precisa importar essa matéria-prima, principalmente produtos minerais, já que seu subsolo é muito pobre em minérios. Além disso, grande parte do seu território fica em planaltos e montanhas. Isso impede o desenvolvimento de algumas atividades econômicas, como a agricultura e a pecuária. Sendo assim, nós temos duas atividades que merecem destaque no Japão. A pesca é uma atividade importante, principalmente porque o país se localiza em um arquipélago, um conjunto de ilhas. O país é localizado, é rodeado por ilhas por todos os lados, favorecendo essa pesca, essa atividade muito importante, muito desenvolvida e moderna, diferente da pesca aqui do Brasil. A pecuária ela não é bem desenvolvida justamente devido à falta de espaço. Criar uma grande quantidade de rebanho é um grande problema para aquela população que se concentra numa área tão pequena. Uma outra atividade econômica importante é a rizicultura, o cultivo de arroz, já que o arroz e o peixe são bases da alimentação japonesa. Professor, se não tem espaço para plantações, como é que eles produzem uma grande quantidade de arroz? Lá no Japão, eles usam uma técnica chamada de terraceamento ou jardinagem. Nas áreas de montanhas, eles fazem degraus justamente com o objetivo de plantar o arroz, já que quando vier a água da chuva, esse degrau vai amortecer essa água da chuva e acumular água. O Japão está entre as maiores economias do mundo. Na década de 90, era a segunda maior economia do mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Hoje, o Japão se encontra na terceira posição, já que perdeu o segundo lugar para a China. Porém, a grande atividade econômica do Japão é a indústria. Uma indústria extremamente moderna, uma indústria com a tecnologia avançada. A indústria tecnológica é sua principal fonte de renda e os destaques são para a produção nos setores de informática, eletrônica, robótica e nanotecnologia. 85% dessas indústrias se localizam nas proximidades das cidades de
Tóquio e Osaka. A junção dessas duas grandes metrópoles forma a grande megalópole japonesa. O Brasil possui a maior colônia japonesa fora do Japão. Aqui vivem quase 2 milhões de japoneses. E a cultura japonesa no Brasil é muito presente, principalmente em São Paulo, no bairro da Liberdade. E aí, gostou da nossa videoaula do Japão? Sayonara!